Tudo começa quando Josefina vai atender sua visita, e então Antônio se apresenta dizendo que é o noivo de Regina, e fala que recebeu a notícia que o detetive que ele contratou morreu, e ela se faz de doida perguntando o que tem a ver com isso. E Antônio fala que ele antes de morrer contou que ela e Josefina Álvares são a mesma pessoa, e sabe que ela roubou uma das filhas de Regina, e deixa Josefina em choque. Ela fala que Antônio está dizendo muita besteira, mas ele diz que não, e que sabe muito bem que isso é verdade, e ela quer saber se ele tem provas, e Antônio diz que teria, mas o detetive e Gustavo foram encontrados mortos, o que é muito benéfico para ela. Josefina manda Antônio sair de sua casa. E ele fala que nada vai impedir que ele abra uma nova investigação, e se ela tiver que lidar com a polícia não terá como reverter a situação, mas com ele ainda tem chance de dialogar, e então pergunta se ela quer mesmo que ele vá embora. Enquanto isso, Regina encontra com Renata no centro, e ela fala que está muito feliz que Renata tenha ido até lá para elas conversarem, mas Renata deixa claro que está ali porque seu pai pediu, e Regina diz que sabe disso, e que quer muito aproveitar esse momento para explicar o que realmente aconteceu. De volta à mansão, Antônio fala para Josefina que se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, agora ela estaria na cadeia e Regina feliz por reencontrar sua filha. E ela pergunta por que ele não a denunciou, e então Antônio fala que ela já deve saber que Regina e Gonçalo estão juntos, e que se sentiu muito traído com isso. Josefina diz que já sabe, e Antônio comenta como o mundo dá voltas, e que há 25 anos atrás ela foi amante de Roberto, e agora Regina é de Gonçalo. Josefina fala para ele parar de enrolar e dizer logo o que quer com isso, e Antônio fala que está interessado em ser aliado dela, porque acredita que Josefina, assim como ele, não quer que os dois sejam felizes. De volta ao centro, Regina conta para Renata que Jerônimo fez ela acreditar que ele tinha desistido da vingança, e então comenta que quando encontrou com ela no ateliê de noivas disse que ficava muito feliz que eles tinham se entendido e se perdoado, e então Renata começa a se lembrar que realmente Regina disse isso para ela. Renata pergunta se ela acha que Jerônimo mudou de atitude com ela depois do que sua mãe disse, e Regina diz que não sabe, mas que jamais teria feito esse comentário se não estivesse acreditando que ele tinha contado toda a verdade. Então Renata começa a se lembrar que perguntou para ele o porquê Regina tinha dito aquilo, e ele contou uma mentira. E então ela admite que Regina está certa. E ela fica muito feliz dizendo que agora elas podem se reconciliar, mas Renata corta ela e fala que esclarecer as coisas não significa que elas estão bem. Josefina fala para Antônio que é uma mulher muito desconfiada, e pergunta como vai saber que ele não está armando para ela, mas ele diz que não tem o porquê fazer isso. E diz que já sabe que ela é capaz de qualquer coisa, matar e enganar, para ter seus objetivos alcançados. Ele sugere que os dois se juntem, e então Josefina diz que tudo bem, até porque já está nas mãos dele mesmo. E então Antônio fala que por enquanto eles podem deixar Gonçalo e Regina curtirem o amor achando que está tudo bem, mas depois eles podem dar o bote. E então Josefina aceita e fala que vai seguir se recusando a dar o divórcio a Gonçalo. Regina fala que não entende a atitude de Renata, até porque acabou de dizer que ela está certa, mas Renata fala que isso não significa que elas serão amigas, até porque ela tem uma relação com seu pai. Regina fala que eles se apaixonaram.
assim como aconteceu com ela e Jerônimo. Mas Renata fala que sua mãe saiu prejudicada nisso, e Regina diz que entende, mas que ela também não jogou limpo inventando uma doença para segurar o pai dela. Renata fala que não vai tomar parte de nada, e que só quer ficar na margem, e mesmo que ela tenha dito tantas coisas, até poderia ficar do lado de sua mãe, e deixa Regina triste. E nesse meio tempo, Roberta pergunta para Augusto o porquê ele a chamou ali, e ele fala que quer saber sobre a gravidez dela, e pergunta o porquê ela disse que o filho dela era de Jerônimo, se na verdade era de Rafael. Então Roberta fica nervosa e quer saber quem disse isso, mas Augusto diz que não importa, mas ela exige, dizendo que se ele quer saber coisas dela, então terá que jogar limpo, e em seguida pensa um pouco e fala que com certeza foi a estúpida da Serena. Na Bonita, todos se reúnem e falam que não encontraram o filho de Alzira. E ela, nervosa, fala que não pode ficar sem seu filho, mas logo em seguida Karina e Marina vêm correndo com o menino, e Alzira juntamente com Ezequiel falam que estavam muito preocupados com ele, e Karina conta que foi Marina que o encontrou e convenceu de falar com eles. Então Alzira agradece muito, e Jerônimo e Marina trocam olhares, e Matilde percebe o interesse de Carlos. Na capital, Roberta exige que Augusto dê uma lição em Selena, porque só assim vai contar o que ele quer saber, e então Augusto diz que tudo bem, mas na vez dele terá que ser da forma que ele quer. De volta ao povoado, Marina e Jerônimo conversam sobre como as crianças se sentem com a separação dos pais. E Jerônimo fala que Marina poderia conversar com Alzira sobre isso, mas ela fica receosa sem saber como ela vai receber seus conselhos. E então Jerônimo fala que vai mandar ela até o consultório no dia seguinte, e pede para Marina aproveitar para falar com ela. E então Marina acha ótimo e fala que é linda a forma como Jerônimo se preocupa com seus funcionários. Enquanto isso, Paulinho continua insistindo para que seus pais voltem a viver juntos, senão vai fugir de novo, mas Ezequiel fala que isso não é possível, e pergunta se o menino não se importa que eles fiquem preocupados, e então o menino fala que sim, mas se sua mãe não voltar ele vai embora de novo. Então Ezequiel acaba cedendo e fala que tudo bem, e que Alzira pode viver com eles novamente, e então eles se abraçam. Matilde quebra o pau com Carlos e fala que não vai admitir que ele fique de gracinha com Marina e nem qualquer outra mulher. E ele fala que não sabia que ela é ciumenta, e Matilde garante que é sim, e que não vai aturar palhaçada. E então Carlos fala que só tem olhos para ela. Karina fala para Lázaro que vai continuar casada com Álvaro, mesmo ele estando na cadeia, porque agora tem certeza que ele não pode fazer mal a ela. Mas Lázaro fala que ela pode refazer sua vida, porém Karina conta que se casou com ele perante a igreja sem amá-lo, para cumprir com o que prometeu a seu pai, e que agora terá que ficar sozinha até que ele morra. Lázaro fica chocado e pergunta o porquê ela nunca contou isso, e Karina fala que nunca disse nada para que ele pudesse refazer sua vida, e deixa bem claro que não pode aceitar o amor dele, porque isso seria pecado, e então vai embora. Na capital, César conversa com Adriana e Constanza sobre filmes, e então fala que tem uma coleção que Adriana pode gostar. E ela diz que quer emprestado porque vai passar muitos dias deitada, e então ele diz que tudo bem, e em seguida fala que já vai embora, mas antes agradece por Adriana o aceitar, porque é filha de Honório, e então Constanza fala que vai levar ele até o elevador. Adriana pensa que precisa fazer César se interessar por ela,
porque só assim seu pai e sua madrasta podem reatar o casamento. Do lado de fora, Constanza fala para César que não entende a atitude de Adriana, e que foi muito estranho ela ter tratado ele tão bem, e então César fala que está tudo bem, e que vai garantir que ela o adore para que Constanza fique tranquila, e então ela diz que tudo bem, e nisso Honório chega e vê César dar um beijo no rosto dela, e então fala que vai ver Adriana e deixa o clima tenso. Na mansão, Renata chega e pergunta para Eulália se sua mãe está em casa, e ela diz que sim, e então ela pede para Eulália subir e perguntar se sua mãe pode descer para recebê-la, ou se ela vai subir, e então Eulália vai. De volta ao hospital, a Adriana fala para Honório que ele não precisa dormir lá com ela. Mas ele diz que faz questão, e por isso mandou Constanza ir para casa, e então Adriana comenta que ele tratou ela com muita frieza, e Honório explica que não gosta de saber que ela está com César, e muito menos que ele está querendo se aproximar de sua filha. Na mansão, Eulália volta e fala para Renata que a mãe dela disse que está com muita dor de cabeça e não vai poder recebê-la. Mas Renata fala que ela deveria arrumar outro pretexto e então sobe as escadas correndo. Ela chega no quarto e então Josefina pergunta se ela não ouviu que não quer vê-la, mas Renata fala que não vai embora dali sem que ela escute, e então fala que já sabe que ela disse para Jerônimo que ela era bonita. E quer saber o porquê a mãe sempre tenta fazer da vida dela um inferno. Na Bonita, Marina vai até Jerônimo e fala que já terminou de vacinar as pessoas que precisavam. E então pergunta se pode entrar na casa dele para pedir um táxi. Mas Jerônimo fala que ela não precisa fazer isso, porque ele vai levar ela. E então Marina fala que não precisa, mas ele insiste, e ela acaba aceitando, e então eles vão. Josefina confessa para Renata que disse para Jerônimo que ela era bonita sim, mas garante que fez isso para proteger ela porque seu sexto sentido de mãe não a deixou enganada. E então Renata fala que não acredita em nada do que ela fala, mas a mentirosa garante que por mais que ela ache que estava fazendo para o mal, estava só tentando proteger sua princesa desse homem mal intencionado. Ela garante que também fez o mesmo com Roberta porque não aceitava a relação dela com Rafael, e quando Jerônimo chegou ela percebeu logo que ele queria fazer mal às suas filhinhas, e diz que Renata só vai entender isso quando for mãe. No povoado, Jerônimo leva Marina, e então ela fala que sente muito por não ter conseguido ajudar ele no hospital. E ele fala que é uma pena porque aquele teste de DNA era muito importante para ele, e então Marina pergunta do que se trata, mas ele diz que prefere não comentar, e quer que ela fique com seu lado positivo. Ele diz que gostou muito da companhia dela, mas em seguida fala que precisa ir embora porque no dia seguinte vai ao México. E então Marina pergunta se ele pode ir até seu consultório para pegar uns livros dela, e ele fala que sim. Renata fala para a mãe que as mentiras dela só destruíram sua vida, porque se não fosse por isso ela e Jerônimo teriam dado certo. E então a falsa entra no modo atriz e fala que não queria o mal dela, e que só faz o que faz para proteger os seus queridos. Renata fala que ela mentir sobre o tumor para seu pai não ir embora foi um absurdo, e Josefina furiosa fala que não poderia deixar o caminho livre para ele ir embora com aquela tal Regina, e fala que Renata está defendendo eles, mas ela diz que não, e que só entende que tem coisas que não se pode mudar. Josefina se faz de coitada e fala que só fez isso tudo para tentar manter a família unida,
e pede para Renata perdoar por todas as vezes que ela tratou mal, e diz que vai tentar melhorar, e deixa Renata desconfiada. Enquanto isso, Marina chega e o padre fala que estava muito preocupado, porque já é noite, mas ela fala que estava na Bonita. Porém, o padre diz que ela não conhece o caminho, mas Marina conta que Jerônimo levou ela até lá, e o padre fica surpreso. E Marina conta que ele é muito cavalheiro e que ela simpatiza muito com ele, e então diz que vai dormir, e deixa o padre pensativo. Renata dá remédios para Josefina, e fala que espera que ela se sinta melhor, e então a cobra pede para a filha entender seu lado, mas Renata implora para que a mãe não minta mais para ela, e então Josefina disfarça e pergunta se pode dar um beijo nela, e então se aproxima e beija Renata, que em seguida resolve ir embora. Josefina limpa a boca e fala que essa estúpida não acredita mais nela, e então fala que não importa, porque agora já tem o caminho livre para fazer o que está planejando. Renata está indo embora quando Roberta chega e pergunta o que ela está fazendo lá, e Renata fala que foi ver sua mãe, e então Roberta fala que elas têm uma maldição, porque quando não são abandonadas, são enganadas, e então Renata fala para ela ir ver sua mãe, mas Roberta diz que não tem tempo para isso, e Renata fala que é verdade, porque ela é a rainha do egoísmo, e então vai embora. No hospital, Honório trabalha quando seu celular apita uma mensagem e ele vê que é de Branca, e então lê que ela disse que é uma pena que a filha dele tenha se salvado, porque não quer dividir ele com ninguém, mas fala que agora que ele vai para a cadeia, ela pode fazer umas visitas íntimas. Adriana acorda e pergunta se o pai ainda está acordado, e ele diz que sim, e comenta que há alguns meses atrás nem sabia da existência dela, e que agora sente que não pode viver sem ela. Adriana fala que sente o mesmo, e queria muito que tudo isso fosse só um pesadelo, e então Honório começa a criar uma história com o que aconteceu, e Adriana fala que no final o bem venceu o mal e eles foram felizes para sempre. E nesse meio tempo, Constanza conta para Matias que Honório insistiu para ficar com Adriana no hospital, e ele fala que seu tio quer aproveitar o máximo de tempo com ela, porque sabe que pode acabar indo para a cadeia, e Constanza fica preocupada e pergunta se é tão grave assim. Renata chega e Constanza pergunta se ela já sabe que Matias vai viver ali com eles, e ela diz que sim. E então ele pergunta de onde ela está chegando, e Renata conta que foi ver sua mãe, e que não acredita em nada do que ela fala, e Constanza diz que a entende, mas pede para ela não ficar triste, mas Renata diz que é impossível porque é sua mãe, e então fala que vai descansar. Matias com raiva fala que a cada dia que passa suporta menos essa mulher, e Constanza diz que sente o mesmo. Por outro lado, Jerônimo pensa em Renata e fala que está com muita saudade dela. E nisso ela está no quarto e vê que chegou um e-mail do advogado pedindo para ela revisar o pedido de divórcio. E então ela fala que essa é a única maneira que ela poderá acabar com esse amor que sente por ele. No dia seguinte, Honório chega na empresa e se desculpa com o cunhado pela demora, e explica que passou a noite no hospital e precisou ir em casa para tomar banho, e logo em seguida pergunta o que está acontecendo, e Ramiro fala que não tem boas notícias, e conta que um cliente abriu uma denúncia, e ele quer saber de quem se trata, e Ramiro fala que é a senhora Monique de la Ribera. E então Honório pergunta quem é essa mulher. Enquanto isso, Branca fala com seu advogado e ele entrega o passaporte dela,
e Branca fala que quer justiça, porque Honório tentou se aproveitar dela por ser uma mulher sozinha, mas garante que ela vai pagar por tudo. Renata está com Augusto, e ele pergunta se ela está pronta para assinar os papéis do divórcio e da anulação do casamento, e ela diz que não sabe se está pronta, mas que precisa fazer isso, e então os dois seguem caminho. Jerônimo vai até a gerente do Banco Luciana, e comenta que ficou sabendo que eles não conseguiram dar um empréstimo para as empresas Monterrubio, e ela diz que infelizmente é verdade e que eles são ótimos clientes, mas que dessa vez não foi possível. E então Jerônimo pergunta se seria possível esse empréstimo ser feito no nome dele para a empresa, e ela pergunta se ele tem certeza, e Jerônimo diz que sim, mas que eles não podem saber disso, e que precisa parecer que o banco autorizou, e ela, muito surpresa, diz que tudo bem. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.